Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Eu sou o Claudinei, sou o representante da empresa Sysconv Software. Hoje eu vou estar comentando aqui a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, né? Eu vou estar mostrando o processo passo a passo, na prática, né? Vou iniciar com alguns conceitos teóricos. E a gente vai acabar desmistificando, né, uma crença de que é muito burocrático, é muito trabalhoso. Não, é uma coisa simples, fácil de se fazer, né? A gente vai comentar e vocês vão ver aí na prática exatamente como tudo isso funciona. Vocês têm que assistir o vídeo até o final para que os senhores possam entender exatamente, né, do que eu estou falando, né, para que a gente consiga aí alcançar o objetivo desse vídeo. Se ele for útil para você que está assistindo, compartilhe com um amigo profissional aí da área fiscal, da área contábil, para que possa ajudar eles, ou um empresário que seja, que tenha talvez o direito a esse crédito aí do ICMS sobre a base de cálculo de PIS e COFINS. Então vamos lá. Aqui nós temos um texto, né, que diz, ó, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição, decidiu em sede de repercussão geral que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo de PIS e COFINS. Na última decisão relativa aos embargos declaratórios, modulou os efeitos do julgado, dispondo que as ações de pedidos administrativos protocolados até 15 de março de 2017 poderiam discutir a restituição dos últimos 5 anos anteriores à data de ingresso, né, dessa ação, sendo que as ações após esta data, ou até mesmo novas ações nesse sentido, só podem discutir a partir desta mesma data. Então, aqui, né, o STF ele está mencionando, né, que as pessoas que entraram com ações, né, com liminar judicial, solicitando o direito de fazer essa exclusão, quem ingressou na justiça até 15 de março de 2017 tem o direito de requerer os últimos 5 anos. Porém, quem que fizer o ingresso, né, o ingresso após a data de março de 2017, ou atualmente, só pode reivindicar, né, os valores dos créditos referente ao período posterior a 15 de 3 de 2017. Anterior não é permitido. Não sei se eu fui bem claro, mas eu acho que se os senhores estão lendo o texto aí, dá para entender exatamente o que eu quero dizer. Aí vamos lá. Com a decisão, já posso parar de recolher o PIS e COFINS sobre o ICMS? Aí que vem a discussão. Até o momento, a Receita Federal do Brasil entende pelo impedimento da exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Ou seja, a Receita Federal é um órgão, é um ente, né, na verdade, é um ente federativo, né, do nosso governo, e ela é muito eficiente em questão de cobrança e arrecadação, ou seja, se os outros órgãos, né, ou os entes da federação fossem tão eficientes como ela, seria ótimo, né, como por exemplo o Ministério da Saúde, da Educação, Desenvolvimento, Planejamento, enfim. Mas não vem ao caso. A Receita ela julga que esse direito ele não é legal, né? O direito não, né? O que os contribuintes estão pleiteando, vários estão pleiteando junto aí ao STF, não é legal. Mas se você é um jurista e conhece um pouco de hierarquia das leis, conhece o Código Tributário Nacional, vocês vão ver que o próprio Código Tributário ele menciona que não pode haver incidência de tributação sobre outro tributo. E o ICMS, na verdade, quando você formula o seu preço de venda, o ICMS já está embutido, né, naquele preço de venda. Então, quando você calcula PIS, COFINS ou qualquer outro tributo sobre o faturamento de venda de mercadorias, você está tributando o ICMS. E isso é inconstitucional, isso é ilegal, né? Então, a Receita diz que não. Então, aí tem essa questão, né? Aqui no slide está sendo mencionado, né, que se faz necessário esperar a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda em relação a esse quesito. E somente as empresas que obtiveram por liminar ou que já tiveram suas ações transitadas e julgadas
podem realizar o pagamento de que trata esta tese, né, da exclusão da base de cálculo, do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, né, que se trata de uma tese que está sendo discutida lá no STF. Então, aqui está mencionando que somente quem tem liminar judicial, qualquer empresa pode também solicitar lá uma liminar judicial, né, ou entrar com ação em relação a este quesito. Então, para que você possa fazer o cálculo fazendo essa exclusão, você tem que recorrer à justiça para que você adquira esse direito. Não é espontâneo. Tem muitas empresas que estão fazendo por livre, espontânea vontade, adotou o critério próprio de fazer e está fazendo. Eu já vi vários clientes meus entrarem em contato. Gente, eu pergunto, vocês têm liminar? Já foi transitado e julgado alguma ação para que vocês tenham direito? Não, eles estão fazendo. Então, fica a critério de cada um. Aí aqui ainda, quais empresas podem buscar essa recuperação? São as empresas do regime tributário de lucro real, lucro presumido, que tenha produtos com incidência de ICMS, PIS e COFINS, né, concomitantemente. As empresas que ainda não ingressaram, pode buscar a restituição? Sim, como eu disse, a qualquer momento qualquer empresa pode entrar com o pedido lá judicial para que seja feito, né, concedido o direito para que elas façam essa exclusão. Entretanto, só poderão requerer a restituição dos valores pagos, né, a partir de 15/3/2017. Então, se você está entrando agora, você só pode requerer 2017, abril de 2017 em diante. Mas dependendo do valor aí, do volume de vendas da empresa, é super viável fazer isso daí, né? Qual é o ICMS a ser excluído da base de cálculo? Havia uma discussão sobre essa questão, se era o ICMS recolhido ou o ICMS destacado em nota fiscal, né? Hoje os ministros do STF entenderam pela exclusão destacada em nota fiscal e não que foi recolhido efetivamente, porque existe uma distorção e pode haver uma variação grande entre uma opção e outra. Então, hoje o que é correto fazer é retirar o ICMS que está destacado em nota fiscal. Agora a gente vai para a prática, né? Vamos para a prática, eu vou mostrar na prática como que é feito isso daí. Vocês não precisam contratar nenhum especialista, né? Nenhum perito, nenhuma pessoa que tenha habilidade de fazer cálculo, empresa especializada em auditoria. Claro, se vocês quiserem contratar, fica aos seus critérios, né? Se vocês quiserem até me contratar, eu posso fazer esse serviço para vocês também. A gente pode fazer esse levantamento junto ou em terceirização de um serviço. Meu contato está aí, né? Eu sou da empresa Sisconv, tá o meu contato, e a gente vai fazer na prática. Vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, vamos tentar mostrar para os senhores aí exatamente o que deve ser feito. Os senhores vão ver que é uma coisa muito fácil, muito simples e qualquer um consegue fazer. Tá, eu vou minimizar isso daqui. Aqui eu já deixei aberto para os senhores um arquivo FD Contribuições, ele já está validado, né? Então, esse arquivo ele tem o valor de PIS a recolher de 330 e de COFINS de 1.520. Né? Aqui eu consigo gerar um relatório consolidado dele. Eu tenho uma receita de 20 mil, uma receita bruta de 20 mil reais e as incidências de PIS e COFINS de 1,65 e 7,6 que geraram esses tributos. Aqui na escrituração, para facilitar o entendimento, eu deixei uma única nota fiscal escriturada, né? Então, uma nota fiscal aqui no valor de 20 mil reais, essa nota tem 3.600 reais de ICMS destacada nela, né? Então, se eu fosse fazer a exclusão do ICMS, muita gente pensa que você tem que vir no arquivo, né? Aqui tem eu coloquei um item só de venda também para facilitar o entendimento. Tem gente que pensa que tem que entrar em cada nota, fazer alteração para gerar um novo arquivo. Não é nada disso. O próprio guia prático, que é o manual de orientação da FD Contribuições, ele menciona que a gente só precisa fazer os ajustes da exclusão no bloco M, nos blocos M's, né? Então aqui eu tenho um arquivo que ele já está validado, né? Esse arquivo, se eu verificar aqui, é
é o arquivo que ele contém aviso, mas ele já está validado, ok? Como eu faria essa exclusão? Eu precisaria saber o valor do ICMS que eu precisaria excluir, né, do meu faturamento. Então, eu viria aqui, entraria nota por nota para saber o valor do ICMS. Ou uma dica que eu dou é vocês abrirem o SPED do ICMS, né, que é o FD fiscal, né, SPED ICMS-PI. Aqui vocês já vão ter na apuração do ICMS o valor do ICMS, né, sobre as operações próprias, o débito, que é 3.600. Então eu já tenho aqui no SPED ICMS-PI. Em teoria é o mesmo arquivo, né, se refere ao mesmo arquivo. Então eu vou fechar isso aqui, a gente vai trabalhar só nesse. O arquivo, como ele está validado, eu vou colocar ele em modo de edição. Coloquei ele em modo de edição, os ajustes devem ser feitos lá no bloco M, né? Vou ter que alterar o bloco M200. Então o M200 aqui ele vai me falar qual que é o valor total da contribuição. Ele já está calculando 1,65 sobre o meu faturamento. E eu tenho o bloco M210, que é o detalhamento. Então aqui no detalhamento eu tenho a receita de R$20.000 e aqui eu já tenho o total de ajuste de redução de base de cálculo da contribuição, que no caso é R$3.600, que é o ICMS. Quando eu lançar aqui o valor total desse ICMS, o sistema já vai mudar a base de cálculo da contribuição de R$20.000 para R$16.400, ok? E aqui então, de R$330, que era o valor da contribuição, ele mudou para R$270,60. Vou copiar esse valor, vou salvar, aí eu vou voltar lá no bloco M200, porque então o total da minha contribuição não vai ser mais 330, vai ser 270. Tá, ok? Vou dar um salvar aqui, salvei. Só que eu preciso preencher também o M215. Porque no M215 eu vou ter que informar aqui o tipo do ajuste que eu estou fazendo. É um ajuste de redução, né? O valor do ajuste é um ajuste de R$3.600 que eu estou reduzindo da base de cálculo. O código desse ajuste já tem o código específico aqui, que é o código 21, ICMS a recolher sobre operações próprias, PJs com decisão judicial transitada em julgado, ok? Aí, número do documento, se tiver algum número de documento, data não preciso só informar aqui a conta contábil. Salvei, então já... aqui seria bom a gente informar a descrição resumida do ajuste. Eu poderia até colocar aqui, que se refere a ICMS, como que a gente pode colocar? Vou colocar ICMS a recolher sobre operações próprias. Ok. Salvei, não preciso informar mais nada. O bloco M praticamente ele já está ajustado. Tem um detalhe. No M205 eu tenho o valor que eu tenho que recolher, né? O código da DARF aqui com o valor que eu teria que recolher. Então no M210, como foi alterado, né? Aqui o valor era 330, veio para 270, eu tenho que copiar esse valor e replicar no M205. Ok, repliquei no M205, vou salvar, salvei. Eu tenho o M200 se refere às informações de PIS, só que eu tenho as de COFINS também. Então COFINS mesma coisa. Venho aqui no M610, eu tenho a receita, né, de 20.000. Eu tenho aqui os ajustes como redução, que eu vou informar aqui, 3.600. Então, de 1.570 ele veio para 1.246, né? Houve uma redução. Eu vou copiar esse valor, vou lançar esse valor no M200, que era 1.520, agora vai ser 1.246,40, por causa do ajuste. Lancei o ajuste. No M610, eu já vou aproveitar e já vou fazer aqui, no M605 também colocar o valor que era 1.520, vou colocar para 1.246,40, ok?
Aí aqui no M610 eu tenho o registro filho, né, que eu preciso informar, que é aquele M615. Coloco o sinal de mais, informa aqui, ó, que é o ajuste de redução, o valor do ajuste R$ 3.600, o código do ajuste é o código 21, e aqui a conta contábil. Salvei. Faltou a descrição. Vou copiar a descrição aqui para não ter que digitar tudo de novo. A gente tinha lançado lá no M215. Copiei, salvei. M600, 600, 610, 615. Descrição. CMS a recolher sobre operações próprias. Salvei. Pronto. É só isso que eu preciso fazer? Não. Eu preciso vir aqui também no bloco M, no bloco 1010 e informar, né, as informações desse processo da ação judicial, né, número do processo, seção judiciária, vara, natureza, a descrição resumida, né, que se trata da exclusão do CMS, da base de cálculo, PIS e COFINS, e a data da sentença, se já tiver sido transitado e julgado. Ou processo administrativo, né, mesma coisa, que o direito pode ser adquirido através de processo judicial ou administrativo. Aqui eu não vou preencher porque não é obrigatório, ele valida 100, mas se vocês realmente tiverem o processo, vocês vão precisar preencher. Agora esse bloco 1050, esse eu já sou obrigado a preencher. Aqui eu tenho que informar a data de referência do ajuste, né? Então eu vou colocar aqui, a gente está no mês 4, esse arquivo é do mês 4, vou colocar a mesma data, 4 de 2020. Aí o código do ajuste eu vou colocar que é o código 21, ICMS, sobre operações. Aqui eu informo o CNPJ, apesar que não é obrigatório. Valor total do ajuste, 3.600. Não tem parcelas de ajuste, eu vou colocar tudo. Parcela do ajuste no CST01. No caso aqui é o CST01, eu vou colocar 3.600, que é as vendas, né, tributadas integralmente. Aí para as outras situações eu não vou ter mais. Aqui eu preciso informar, né, que é referente ao PIS e COFINS. Vou salvar e vou verificar pendências. Vamos ver se ele vai validar ou se vai dar algum erro. O arquivo foi validado. Foi validado sem erro. Se eu vier na consolidação, já alterou. Opa, não alterou. Ele deveria ter alterado, mas vamos lá. Eu acho que é um erro de relatório que a gente precisa abrir e fechar ele novamente. Vamos fechar a declaração. Vamos abrir ela novamente, porque tem esse spawn de relatório nesse programa que eu já peguei. Olha lá, já mudou. 270 e 60, né? Então, se eu pegar aqui o consolidado também, ó. É estranho que ele não sai no consolidado as informações referente a essa redução. É que não tem campo aqui, na verdade, né, para informar essa dedução. Mas enfim, o procedimento é esse daí. Se vocês verificarem aqui na consolidação, né, que é o importante, ó, já está sendo considerado 270 e 1240. Esse é o procedimento que deve ser feito para que o arquivo possa ser transmitido para a Receita de forma retificadora. Então, aqui se a gente entrar nos blocos, ó, os blocos, as informações já estão alteradas, não é mais 330, é 270, né, o M210 já está com a dedução informada aqui, a redução da base, a base de cálculo ajustada, né? O M215 também com as informações aqui da redução. As mesmas informações, né, para o M600, né? M610, mesma coisa, redução. Se eu for lá no bloco 1, 1050, as informações também da redução já estão aqui. E é isso aí. Tá.
Claro que vocês vão fazer essa alteração, né? O arquivo que vocês têm original. Depois que vocês fizerem, vocês têm que mudar, né? O arquivo de original para retificador, né? Então, aqui vocês teriam que informar que o arquivo não é original, é retificador, né? Depois que fizerem esse ajuste, informar o recibo de transmissão da declaração anterior, para que os senhores possam enviar um novo arquivo FD contribuições para Receita Federal. Aí dois detalhes que eu queria tocar aqui é sobre a questão das empresas que são lucro real do regime não cumulativo. Porque se você vende as mercadorias e não tem a incidência do PIS e da COFINS, quando vocês comprarem, os créditos também devem ser excluídos do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, não é só as vendas, os créditos também. Se você tem compras que geraram crédito, vocês têm que abater também o valor do ICMS para efeito da admissão dos créditos, né? Então, esse é um detalhe. O outro detalhe que eu iria falar... o outro detalhe é sobre o valor do ICMS. Aqui nós fizemos, né, um exemplo prático, onde a gente usou o valor do ICMS destacado em nota fiscal. Só que vocês podem fazer o valor do ICMS destacado em nota fiscal atualizado pela Selic, né? Então, se você pega aí um imposto lá de 2017, esses R$ 3.600 vai ter atualização. Aí eu vou mostrar a ferramenta aqui para os senhores, uma ferramenta da nossa empresa, que é o SPED XML Excel Sysconv. Talvez ela possa ajudar os senhores em relação a essa questão. Por quê? Provavelmente, numa eventual fiscalização, a Receita pode solicitar um relatório detalhado com as informações que você está... porque você fez aquela exclusão do ICMS. Aí você não vai ter essas informações detalhadas aqui no arquivo, nem dentro do programa, né? Aqui no nosso sistema, esse sistema aqui, que é o SPED XML Excel Sysconv, os senhores podem baixar esse sistema para teste no nosso site, em www.sysconv.com.br. Produtos, SPED XML Excel. Os senhores podem baixar esse sistema, a versão de demonstração, ela funciona gratuitamente por 15 dias. Os senhores podem testar aí para auxiliá-los o senhor nessa rotina da exclusão. Eu vou abrir aqui o sistema e eu vou mostrar para os senhores que nós vamos gerar um relatório em Excel com essas informações detalhadas e atualizando os valores do ICMS a ser excluído de acordo com a Selic. Então, a gente abriu esse sistema aqui no módulo Relatório de Auditorias. A gente tem o módulo SPED, tenho relatórios gerenciais, eu tenho aqui o PIS e o COFINS e eu tenho o relatório de exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Quando eu der um confirmar, o sistema ele vai pedir se eu vou fazer gerar um relatório de um determinado período, como por exemplo aqui eu estou gerando do mês 4 de 2020. Ele vai pedir para que eu informe aqui a Selic acumulada. Sei lá, eu nem sei qual a Selic acumulada desse período, mas vou colocar, sei lá, 12,50. E vou selecionar um arquivo aqui. Eu devo ter alguns arquivos modelos aqui, alguns arquivos teste. Vou selecionar esse arquivo. Então, assim que eu selecionar esse arquivo, eu tenho aqui a opção de convertê-lo. Vou pegar esse daqui. Convertê-lo para o Excel. Aí lá no Excel, ele vai me trazer todas as notas que tem ICMS. Então, ele já gerou o relatório. Ó. Vou fechar aqui o sistema. Vou abrir a pasta lá, onde está o arquivo, ó, já gerou o relatório. Este relatório que ele gerou, então, ó, eu já tenho aqui as minhas compras e as minhas vendas. O CST 5054 com direito a crédito e 0102 que se refere às vendas tributadas de PIS e COFINS. Aqui eu vou ter nesse relatório mês, ano, CNPJ, CNPJ participante, número da nota, modelo, série, número sequencial, código de cada produto, quantidade de cada produto, unidade de medida, o valor de cada produto, CFOP, o valor de ICMS constante no produto, o CST de PIS e COFINS
base de cálculo de PIS/COFINS, valor de PIS/COFINS, alíquota de PIS/COFINS e valor de PIS/COFINS calculado. Aí aqui já vem as informações ajustadas. Ó. A base ajustada, onde foi excluído o ICMS, o valor da diferença entre base de cálculo com o ICMS e sem o ICMS, o valor do cálculo do PIS com a base reduzida, já com benefício. Então, ó, se você vê de 99, aqui ele baixou para 81. A diferença do valor de PIS/COFINS, né, teve uma diferença de R$17 em um único item. O valor da Selic acumulada, o valor da atualização e o valor da diferença. Então, aqui já trouxe as informações com uma Selic atualizada, porque vocês têm esse direito. O valor da base de cálculo de PIS/COFINS, da COFINS, né? Aí a mesma coisa, né? A base ajustada, a Selic acumulada, o valor da atualização da Selic e o valor da diferença final do imposto em um único item de uma única nota. Ele vai fazer para todos os itens, todas as notas. Então, naquele caso lá de R$3.600 que foi destacado, eu não teria direito só aos R$3.600, mais os 12,5% da Selic acumulada. Eu teria direito de incluir. Então, eu reduziria até um pouco mais o valor do meu PIS/COFINS a recolher. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero poder ter ajudado os senhores, né? Espero que os senhores consigam realizar esse trabalho. E não é um trabalho difícil, é fácil de os senhores fazer, de realizar. Esse vídeo eu espero ter ajudado mesmo, contribuído, porque tem empresas fazendo esse serviço, terceirizando, eles cobram um valor até um pouco, vamos dizer, absurdo, né? Como eu mesmo estou demonstrando, os senhores mesmos podem fazer. Se os senhores quiserem, os senhores podem utilizar a versão do nosso sistema, a versão de demonstração, para fazer um teste com 1, 2, 3, 5 empresas, porque a versão funciona por 15 dias. Se os senhores tiverem dificuldade em utilizar e fazer esse trabalho, os senhores podem entrar em contato com a gente aí, nós talvez podemos estar auxiliando os senhores aí. E é isso aí. Esse vídeo já ficou longo demais, não era esse o objetivo, um vídeo de quase meia hora. Mas enfim, a gente tem que detalhar as informações. Espero aí que tenha ficado bom o áudio, né, as imagens. Depois a gente vai fazer uma revisãozinha aqui. E é isso aí, um grande abraço e até a próxima.